E fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês agora as primeiras palavras de Paulo Souza no embarque para o Brasil, direto lá de Portugal. As imagens são dos meninos da Embaixada Fla Portugal, que estavam no aeroporto fazendo a transmissão ao vivo do Instagram deles. Então, galera que curte Instagram, procura lá a galera da Fla Portugal e segue os caras lá. Eu vou repercutir aqui com vocês tudo o que aconteceu no embarque, as palavras do Paulo Souza e também mostrar para vocês as imagens dos meninos da Embaixada Fla Portugal, que ficou muito boa a transmissão da live deles. Mas antes, tem que dar aquele recadinho do Ano Futebol. Roda o VT aí, produça. A Bundesliga está de volta e no dia 7 já tem jogão de bola. Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. E vocês podem ver isso tudo ao vivo e com imagens através do Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Pessoal, não dá bobeira. Clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixe agora o Ano Futebol. Tem para iOS e Android. E o melhor de tudo, é de graça. O Ano Futebol, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, não tô me aguentando nesse manto sagrado novo que chegou pra mim. Coisa mais linda, tô apaixonado por esse manto sagrado aqui. Mas vamos lá, galera. Seguinte, Paulo Souza embarcou hoje, vai desembarcar no Rio de Janeiro bem cedinho amanhã. Nós já estaremos ligados aqui no nosso canal. Afinal de contas, eu acordo às 4 horas da matina. O voo deles tem previsão para chegar a cerca de 6h30 da madruga de sexta-feira. Então, vocês podem esperar um atraso compreensível no vídeo das 7 horas da manhã de amanhã, porque a gente vai estar coletando essas imagens, diagramando o vídeo para poder postar para vocês, assim, chutando para o alto o vídeo das 7 da manhã de amanhã, deve sair lá pelas 9, tá? Com perdão, mas senão a gente não consegue trazer para vocês as primeiras imagens do treinador Paulo Souza. O Paulo Souza foi pro aeroporto junto com o Marcos Braz, que também deu declarações, e o Marcos Braz explicou, inclusive, que o cronograma de atividades do Paulo Souza é chegar amanhã, ir ao Ninho do Urubu, conhecer onde ele vai trabalhar, conhecer um pouco da cidade. Obviamente ele e a comissão técnica toda dele tem que conhecer, senão como é que os caras vão saber fazer o traslado, saber se movimentar? É um contrato de 2 anos, pessoal. 2 anos de contrato com o Paulo Souza, podendo ser renovado por mais 1 ano. Então o cara tem que conhecer como a palma da mão dele, do hotel onde ele vai ficar inicialmente, até onde ele vai realizar o seu trabalho. Daí, na segunda-feira, ele vai ser apresentado, muito provavelmente na segunda-feira nós teremos a coletiva de imprensa dele, para ele poder se apresentar à nação rubro-negra, responder os questionamentos dos jornalistas, e só então ele passa a trabalhar com um grupo de jogadores que na segunda faz muito pouco exercício de campo. Na segunda-feira a maioria dos jogadores vai fazer aquela parte médica, aquela parte clínica, né? E só depois que os caras vão a campo. Mas ele vai poder aproveitar na segunda-feira para poder bater aquele papo com um grupo de jogadores, conversar com os jogadores, que é muito importante. Eu queria muito ver depois na Flá TV essa palestra inicial dele para o grupo de jogadores, para ver se eu consigo sentir o mesmo arrepio que eu senti quando da palestra do Jorge Jesus. Vocês vão se lembrar que o Jorge Jesus falou muito sobre a história do Flamengo e que nesse clube tem que ganhar e ganhar e ganhar. Vocês se lembram disso, né? Eu queria muito ver alguma coisa não igual, mas nesse sentido. Inclusive assistindo a transmissão dos meninos da Embaixada da Fla Portugal, eles foram bem criativos, chegaram a entrevistar jornalistas que estavam lá cobrindo, esses mesmos que vocês estão vendo aqui atrás, eles chegaram a entrevistar quase todos. Eu recomendo que vocês se inscrevam lá na Embaixada Fla Portugal e assistam, esse vídeo está lá na íntegra. E é muito interessante ver as palavras que os jornalistas têm para com o Paulo Souza. A maioria deles, inclusive, nem conhece o trabalho do Paulo Souza. Muitos responderam o seguinte: não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Tem um deles até que ele chegou e perguntou assim: o que você acha? Você acha que o Paulo Souza vai dar certo no Flamengo? O jornalista falou assim: não sei, sinceramente não sei. Pô, mas você não é jornalista esportivo? Deu uma intimada no jornalista lá. O cara falou: sim, sou, mas ele tem trabalhos bons e trabalhos ruins. Nitidamente a gente consegue perceber que pelo Paulo Souza ter trabalhado muito fora de Portugal, a imprensa portuguesa não deu os devidos créditos e méritos aos trabalhos do Paulo Souza. Não acompanhou o Paulo Souza como acompanhou, por exemplo, o Jorge Jesus,
que trabalhou a vida inteira dentro de Portugal, e eu sei disso, porque quando a gente via as entrevistas feitas com jornalistas portugueses sobre o Jorge Jesus, os caras teciam tranquilamente a carreira do Jorge Jesus desde a época de jogador. Já com Paulo Sousa, eles têm muita dificuldade para falar sobre o novo treinador rubro-negro, visto que ele fez a carreira dele toda fora de Portugal, não trabalhou dentro de Portugal, então a imprensa portuguesa tem muito problema para falar. Agora, tá vendo essa moça que tá aqui, essa jornalista aqui? Ela foi a única que falou com propriedade do Paulo Sousa. E o que ela falou serve de alerta para nós, torcedores rubro-negros, para a gente poder entender essa nova fase, essa nova era que o Flamengo está passando. Tem muita gente achando que nós estamos entrando numa era nova, a era de um novo treinador português. E não é isso. Nós estamos entrando na era Paulo Sousa. Quando a gente fala era de um treinador português, a gente pode confundir o trabalho do Mister Jorge Jesus com o do Mister Paulo Sousa. E essa jornalista aqui, ela falou bem isso. Ela falou o seguinte, olha, o Paulo Sousa é um bom treinador e tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo. Mas a torcida precisa entender que o Paulo Sousa não é o Jorge Jesus. O método de trabalho do Paulo Sousa não é como o método de trabalho do Jorge Jesus, e a maneira como a equipe se comporta em campo não é a mesma maneira como a equipe se comportava com o Jorge Jesus. São treinadores de estilos totalmente diferentes. São excelentes treinadores, mas totalmente diferentes. Se a torcida tiver paciência com o Paulo Sousa para poder ver ele implementar o trabalho dele do jeito dele, ele vai dar certo no Flamengo. Se a torcida não tiver paciência, o Paulo não dará certo no Flamengo. O Paulo Sousa está, inclusive, estudando o comportamento da torcida nas redes sociais. Mas é um sociólogo, esse Paulo Sousa. Estuda de tudo, até a torcida nas redes sociais. Creio eu que ele está estudando para entender como ele pode atender a demanda da torcida rubro-negra dentro e fora de campo. Não que ele seja um cara que vai sempre estar conversando nas redes sociais. Ele até postou um vídeo hoje no Instagram dele, dizendo que ele está recebendo muitas mensagens que ele não consegue responder todas, que é para o pessoal entender que ele não consegue responder todo mundo. Ele ainda estava tentando, velho. E o Instagram dele saiu de 20 mil seguidores para 480 mil seguidores a última vez que eu vi. E ele ainda estava tentando responder a algumas pessoas. Quando ele viu que ele não ia dar conta, ele foi lá e fez um vídeo pedindo desculpas e explicando que ele não conseguiria responder a todos. Óbvio, não tem como ele responder todo mundo, né? Então, ele tá estudando o comportamento da torcida, ele sabe o que o espera. O Marcos Braz teve de cão de guarda dele aí no último mês inteirinho, então já preparou ele para o que vai acontecer no Flamengo. Ele já sabe muito bem o que esperar e num determinado momento que ele conversa com os meninos da Embaixada Flá Portugal, ele termina de falar e fala assim, e muito trabalho. Porque ele sabe que nós estamos esperando alguém que trabalhe pra caraca. A gente está esperando alguém que seja um workaholic. Todas as referências que nós pegamos dele é que ele é um workaholic, um cara viciado em trabalho. E é isso que a nação rubro-negra quer ver a partir de segunda-feira. Muito trabalho. Porque a nação vai esperar, vai ter paciência até um determinado momento. Se ele colocar o time dele para começar a jogar o Carioca a partir da 5ª rodada, vocês não tenham dúvida que 2, 3 jogos para frente já estamos analisando, já estamos criticando e já estamos vendo se vai ou se não vai dar certo. Então o trabalho tem que ser de forma muito bem feita, mas tem que ser de forma bem ágil também. Eu vejo nas redes sociais muitas pessoas já escalando o time do Flamengo como o Paulo Sousa escalaria, baseado, por exemplo, na seleção da Polônia. Nós temos que lembrar que a seleção da Polônia está para a Europa como a seleção da Bolívia está para a América do Sul. É um eterno saco de pancadas. Faz jogo pau a pau com Andorra, por exemplo. Tá com a Albânia, por exemplo. Não é páreo pro time da Inglaterra, para da Alemanha, neca de futibiriba. Então, o jeito que ele colocava a equipe dele para se comportar em campo contra os gigantes é um jeito mais retraído, né, de um futebol mais de resposta, de contra-ataque, de reação, o tal do futebol reativo. E no Flamengo, ele mesmo falou nas entrevistas para os jornalistas de Portugal que ele tem muita qualidade na mão, ele tem um time com muita qualidade na mão, e perto da seleção polonesa, o Flamengo é a seleção da Alemanha, da Inglaterra, as melhores seleções do mundo, porque o Flamengo tem a melhor mão de obra da América do Sul para ele trabalhar.
Muita gente debatendo se ele vai puxar o Felipe Luiz para jogar de terceiro zagueiro. Isso pode acontecer. Ele ganha na qualidade da saída de bola, da bola longa do Felipe Luiz. O Felipe Luiz já não é mais aquele lateral esquerdo que corre tanto. Em compensação, ele perde o lateral esquerdo, porque o Ramon não tem assim características de ala, tem características de lateral. O René tem características de qualquer coisa parecido com um jogador de futebol, mas não é um jogador de futebol. Então, para o Felipe Luiz se tornar um terceiro zagueiro efetivo, a gente vai ter que investir em alguém pelo lado esquerdo. De repente, esse alguém pode ser o Michael, não sei, dependendo do jeito que ele montar. O Michael seria um ala avançado. Talvez dê certo, talvez não dê. Ele vai ter que ver a qualidade do trabalho que ele tem ali. Por exemplo, estão falando também que lá no ataque ele pode trabalhar com o Gabigol e o Pedro, sairia o Everton Ribeiro, mas aí o Bruno Henrique jogaria aberto, numa linha de 4 ali no meio de campo, coisa que já tentaram com ele e acabaram com o Bruno Henrique. Bruno Henrique é atacante, acho que tem muita gente esquecendo disso. O Flamengo não tem só Gabigol e Pedro de atacante, não. Tem Gabigol, Pedro e Bruno Henrique de atacante. Quanto mais enfiado na área o Bruno Henrique tiver, mais gols ele faz, mais ele produz. O Bruno Henrique é um atacante que não tem outro igual na América do Sul. Além de ser efetivo com os pés, ser veloz, ele tem uma impulsão e um tempo de bola ofensivo que ninguém mais tem. Então a gente não pode se dar o luxo de abrir o Bruno Henrique numa linha de 4 no meio de campo para ter Gabigol e Pedro lá na frente, porque a produtividade do Bruno Henrique é monstruosa. Esse cara levou o Flamengo à final da Libertadores, metendo 4 gols numa semifinal, 2 no Brasil e 2 lá no Equador. Ele tem muita qualidade, e outra, já tá ficando mais velho, acabou de completar 32 anos. Não dá pra gente ficar colocando o Bruno Henrique numa linha de 4 ou de 5 ali no meio de campo. Ele precisa estar mais próximo do gol pra gente poder aproveitar mais a qualidade dele. Do mesmo jeito que talvez seja uma boa ideia o Felipe Luiz virar terceiro zagueiro, também é uma excelente ideia botar o Bruno Henrique enfiado lá no ataque, porque quanto mais próximo ele tiver do gol, mais efetivo ele será. E quando a gente joga num 3-5-2, se a gente entra com o Pedro, o Bruno Henrique tem que descer para a linha de 5 do meio de campo. E aí ele fica mais longe, ele vira aquele operário que tem que carregar a bola. Tendo que carregar a bola, o ano passado todinho a gente viu que o Bruno Henrique fica sobrecarregado e não consegue fazer esse trabalho. Portanto, eu acho que quanto mais o Bruno Henrique estiver mais perto da grande área, do gol adversário, mais nós vamos aproveitar a qualidade que ele tem. E isso são coisas que o Paulo Souza passou estudando, passou vendo. Então, gente, pode acontecer do Paulo Souza implementar alguma coisa no Flamengo que ele nunca implementou antes, porque ele nunca teve um esquadrão com tanta qualidade como é o esquadrão do Flamengo. Então se preparem para muitas coisas diferentes no Flamengo. O 3-5-2 não é uma característica nossa, não é um DNA nosso, é uma coisa do Paulo Souza, mas de repente é algo dele, porque ele nunca teve uma equipe da qualidade do Flamengo, e agora ele sabe que a qualidade do Flamengo é monstruosa, então talvez ele esteja até se sentindo mais à vontade, talvez ele se sinta mais à vontade para colocar toda a criatividade como técnico agora estando no Flamengo. Coisa que ele não pôde fazer na seleção da Polônia, na Fiorentina, no Basel, né, no Maccabi Tel Aviv, lá de Israel. Então, talvez a gente veja um Paulo Souza fazendo coisas diferentes do que ele fez nas outras equipes, apesar dele já ter uma ideia de jogo toda pré-concebida, já ter um estilo de gostar de uma forma que a equipe joga e tudo mais. Isso é óbvio, tá? Mas pode ser que a gente veja coisas que a gente ainda não viu devido às peças que a gente tem e aos jogadores que a gente tem. Com esse retorno do Marcos Braz amanhã junto com o Paulo Souza, eu espero, e acho que toda a nação rubro-negra espera também, que a questão de reforços ela dê uma acelerada, dê uma adiantada. Não que o Flamengo precise contratar a torta e a direita, neca de Tibiriba, o Flamengo tem um time pronto, mas nós precisamos sim reforçar a lateral esquerda, nós precisamos reforçar o meio de campo, e eu não vejo o volante como sendo prioridade, eu vejo o meia para substituir o Arrascaeta sendo prioridade do Flamengo, reforçar a zaga, caso a gente queira ter um zagueiro pelo lado esquerdo. Pablo Mari não vai voltar, gente, dificilmente o Pablo Mari voltará agora, ele quer permanecer na Europa pelo simples fato dele ser europeu. Essa aventura que ele fez vindo para cá naquele ano, para ele não passou de uma aventura, de um trampolim
para ele poder chegar a uma grande liga. E ele chegou. E agora ele tem o cartaz dele feito lá na Europa para ele conseguir chegar em outros clubes. Então, infelizmente, o Pablo Mari hoje ele está bem distante do Flamengo. Praticamente chance zero dele vir para o Mengão Queridão, porque ele quer permanecer na terra dele. Obviamente, nada mais compreensível do que isso. Mas a gente precisa planejar o ano de 2022. O ano de 2022 ainda não foi planejado, porque o planejamento começa a partir do momento que eu consigo separar o meu elenco. Quais são os jogadores que eu vou ter à disposição para eu poder jogar 2022? Geralmente, treinadores portugueses gostam de trabalhar aí com cerca de 25 a 30 jogadores no máximo. Eu me lembro que uma vez Jorge Jesus falou que trabalhar com 30 jogadores é impossível, né? Então ele deu uma reduzida no elenco para 25, de vez em quando ele subia 2, dava 27 e tal. Mas quem é que vai ser o elenco que vai estar disponível para Paulo Souza? Vai ser um elenco com Gustavo Henrique, com Léo Pereira, com René, com Rodinei? Vai ser um elenco sem o René, sem o Rodinei? Há possibilidades das negociações acontecerem tão logo o Paulo Souza comece a dar os primeiros treinos. A semana que vem vai ser uma semana que a gente espera que seja de grande produtividade para o Paulo Souza conhecer o elenco e já para poder indicar o Marcos Braz quem ele quer que saia, quem ele quer que fique. Nós falamos o tempo todo aí que deve negociar o René. Ok, mas vocês têm que entender também que o Ramon está recebendo muitas propostas. O Ramon recebe mais propostas de fora do que o René, porque é mais jovem. E o mercado gosta de jogadores mais jovens, não de jogadores da idade do René, né? Então a possibilidade do Ramon sair também é grande. E aí nós vamos ficar só com o René na lateral esquerda, René e Felipe Luiz. Sabemos que o Felipe Luiz joga demais, mas não aguenta jogar a temporada inteira sozinho. Então, assim, são várias coisas que o Flamengo tem que começar a estudar a partir dessa segunda-feira. Nós estaremos acompanhando, tintim por tintim, tudo, todas as tomadas de decisão. Vamos questionar tudo. Marcos Braz vai estar de volta no Brasil agora, vai estar pensando apenas naqueles jogadores que foram oferecidos, naqueles jogadores que ele mapeou, naqueles jogadores que têm chance de vir para o Flamengo e fazer um bom trabalho. E agora é a hora dele fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é negociar jogadores. Essa é uma marca característica do Marcos Braz. Se tem uma coisa que a gente não pode jogar nas costas dele, é fracasso em contratações, porque a maioria esmagadora das contratações que o Braz fez deu certo. Com relação a treinador, a gente não fica com um pé para trás, não. A gente fica com os dois pés para trás, porque Domenech Torrent, que aliás está indo para o Galatasaray, gente. O Domenech Torrent está em negociações com o Galatasaray. Rogério Ceni e Renato Gaúcho causou úlcera em muitas pessoas, inclusive nessa que vos fala. Bom, chega de falação da minha parte, vamos dar uma olhada agora no que falou o nosso digníssimo Paulo Souza e também no que falou o Marcos Braz. Galera, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, por favor, é importante para o nosso canal continuar crescendo, esteja sempre junto com a gente. O vídeo está saindo mais tarde hoje, então eu peço que vocês divulguem o vídeo pra gente nas suas redes sociais, falem com os amigos de vocês, porque é importante para coroar esse trabalho que a gente faz com tanto amor e com tanto carinho para vocês, tá bom? Fui! Assistam aí agora a entrevista com os caras e como foi a apresentação deles lá no aeroporto. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Quando ser campeão, vamos Flamengo. E a maior paixão, vamos Flamengo. E essa taça vamos conquistar. Vamos, Paulo! Dei só no sapato aí. Ô Braz, estamos só ouvindo aqui a embaixada, o Instagram da embaixada. Rapidinho aqui, só dar umas perguntinhas. Então, expectativa do Paulo chegando no Rio, qual é o primeiro passo lá para ele apresentar ao time? Como é que vai ser? A apresentação dele vai ser na segunda-feira, vai chegar antes, vai conhecer onde é que vai trabalhar, vai conhecer um pouco da cidade. E segunda-feira já começa a trabalhar para é o que a gente quer. Tá bom, obrigado, Braz. Tamo junto. Deixa o veneno longe. Deixa o veneno longe. Vamos. Paulo, só dá o último recado para a nação aqui, tá ao vivo no Instagram da Embaixada. Só dá o que você espera encontrar no Rio de Janeiro. Espero exatamente aquilo que encontrei aqui com vocês.
é este amor, este carinho e com certeza esse entusiasmo que vão ter todos os dias. Valeu, Paulo, obrigado. Muito trabalho. Valeu. A gente namora. Boa sorte, Paulo. Muito obrigado. Um abraço. Tudo bom. Tudo bom. Representa Obrigado. lá, representa Obrigado. lá a ação. Gente, Braz, obrigado, Braz. Tamo junto.